Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. E para começar, você já curte o episódio. Porque quando você curte logo no começo, o YouTube fala assim, olha que legal, vou mandar para mais gente. Então, ajude o criador de conteúdo aqui a entregar esse conteúdo para mais gente, tá bom? E hoje eu tenho aqui uma convidada que tem aqui 5 livros na mesa. O papo vai ser bom. Vou mostrar 2 aqui que eu ganhei de presente. Posso fazer uma pergunta? É um, da Gisele. E o outro é Quando eu sair, feche a porta. E fora outros que tá aqui. A gente vai conhecer essa história hoje aqui. Quero que vocês conheçam ela também. Gisele, obrigado por estar aqui. Já te falei, eu acompanho você lá. Adoro as coisas que você faz com seus alunos. Eu fico babando lá. É muito legal. E um prazer ter você aqui. Espero que a gente fale hoje do poder da leitura, do impacto que a leitura tem na vida das pessoas. E agora é hora da gente mostrar para todo mundo por que o pessoal precisa ler. Obrigado de novo por estar aqui. Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui com você, Adilson, muito obrigada. Acho que o conteúdo que você cria é muito importante. Qualquer conteúdo que fale de livros, acho que no momento atual que a gente tem as pesquisas mostrando a queda de leitores, acho que é o fomento à leitura e essa formação de leitores é muito importante. Então, uma honra estar aqui. Obrigada. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar o seguinte. Se apresente aqui para a audiência, para quem não conhece você ainda, quem que é a Gisele? Bom, meu nome é Gisele Moreira, eu sou doutora em letras, sou professora universitária, escritora, tenho 5 livros publicados. Eu sou paulistana, mas hoje eu moro no interior de São Paulo, em Itatiba. Já faz 3 anos que eu tô por aqui, assim, vivendo áreas do interior. E eu também ministro oficinas de escrita criativa e em Itatiba eu sou agente cultural, então eu desenvolvo projetos com a Secretaria de Cultura com os fomentos do governo federal, que é a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. São fomentos que me permitem criar, por exemplo, agora eu acabei de dar uma formação para professores da rede pública lá de Itatiba sobre mediação de leitura nas infâncias, que é algo que eu adoro falar, assim. Eu também sou mãe de 2 crianças, então falar de leitura na infância também é um pouco falar de mim, assim, né? Muito bom, Gisele, que legal. Vamos começar do comecinho, então. Tá bom. Conta um pouquinho da sua jornada ali, os estudos, suas primeiras experiências, até a gente chegar hoje nesse monte de livro aqui, esse trabalho seu incrível. Legal. Eu começo com a leitura, eu sempre falo que eu escuto os escritores falando assim, eu lia desde bebê, não é o meu caso, assim, eu começo com a leitura a partir ali de uns 10, 11 anos, que é quando eu vou para uma escola que tem biblioteca, porque na época da minha infância mesmo, eu brinco que o único livro que eu tinha acesso foi uma bíblia ilustrada que minha avó me deu. Então eu li e reli essa bíblia 1000 vezes, eu tenho ela em casa até hoje. E eu não lia pela fé, eu lia pela leitura, pelas palavras ali, né? Mas aí eu vou para uma escola que tem biblioteca e aí eu me encanto, assim. Aí eu conheço, é quando eu falo, nossa, meu mundo se abriu, assim, um pouco como a Matilda ali no filme ou nas histórias. E aí eu conheço o Pedro Bandeira, conheço as obras do Pedro Bandeira. Eu ali na pré-adolescência começo a ler Droga do Amor, Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima. Inclusive na Bienal de 2022 eu fui lá agradecer o Pedro pela minha formação leitora. Boa. Eu acho que eu vi uma foto sua com ele. Isso, eu tenho. Você tem no feed, né? Tenho. Acho que eu vi alguma coisa. Porque ele realmente é assim ele é o primeiro autor que eu conheci por nome, de saber assim, olha, e ele até hoje cria um conteúdo muito interessante sobre leitura, ele tá ativo ali nas redes sociais com, acho que ele tem mais de 80 anos já, né? Então eu conheço aqueles livros e dali eu vou indo, assim, vou lendo muito, muito. Eu brinco que quando eu era criança, hoje em dia eu falo para as minhas filhas, pode sair da TV, pode sair do celular. A minha mãe, ela falava para mim, vai sair do livro agora. 10 minutos finais pra você ler. Por favor, né? Descansa. Porque chega. Ela achava que eu ia ficar louca, assim, um pouco meio Don Quixote, assim. Ela achava que aquele consumo excessivo de livros não ia fazer bem, né? E aí depois, termino a escola, vou fazer letras na USP, eu entro na faculdade com 17 anos, muito focada em, assim, eu quero ler, eu quero ver o que tem nesse mundo. Só que aí a faculdade, ela acaba, você conhece... Você vai para teorias e mais teorias, e eu me identifico um pouco ali com a linguística, começo a estudar, vou estudar análise do discurso, faço um mestrado e um doutorado em análise do discurso. Tá bom. Sempre quis escrever, mas eu falava assim, não, eu vou continuar lendo, porque acho que como escritora deve ser uma ótima leitora, assim. Eu vou continuar aqui quietinha e vou fazer isso. Começo a dar aula com 19 anos, então minha primeira experiência em sala de aula é muito cedo já. E desde sempre eu já soube que sala de aula era um lugar que eu queria estar, assim. Mas ainda tinha aquela coceirinha nossa, mas eu queria escrever, eu queria fazer algo. Aí, na época, eu morava em São Paulo, na casa
Casa das Rosas, né? Que agora tá reformada. Eles tinham um curso, eu não sei se eles ainda têm, que chama Clipe, que era uma formação de escritores. E você tinha um processo seletivo muito grande, muito difícil para entrar, porque você tinha que mandar um texto seu. E aí um amigo ficou me falando, não, escreve, se inscreve, vai lá, faz o curso e tal. E eu me inscrevi meio despretensiosamente e passei, entrei no curso. E aí foi a primeira validação que eu tive, porque tinha, sei lá, 500 inscritos, tinha 30 vagas, e eu escrevi uma crônica, que depois foi o gênero que eu caminhei mais, assim. E eu falei, bom, talvez o que eu escreva faz sentido. E começo o curso, e aí dali eu já começo essas minhas experiências com a escrita. Com o nascimento da minha primeira filha, eu tinha 27 anos, eu me aproximo da literatura infantil, que é uma literatura que eu não consumi, e que hoje eu vejo a diferença que faz você começar a consumir literatura desde criança, assim. Só que quando eu me aproximo disso, porque já na gravidez eu começo a comprar uns livros, estudar alguma coisa ali, se abre um mundo que eu falo, gente, isso é incrível, porque a literatura para as infâncias, ela é uma literatura, assim, de 0 a 100 anos, porque a gente tem livros maravilhosos, ilustrados, não vou nem dizer que são infantis, livros ilustrados, assim. Então, aquilo se abre, assim, é outro mundo. E aí eu publico o meu primeiro livro, que é infantil, que é esse A Mãe do Nosso Bebê. Esse daqui. Que esse conta uma história, eu escrevi esse livro porque quando eu engravido da minha segunda filha, a mais velha, que na época tinha 4 ou 5 anos, ela não queria um irmão. Ela declarava isso, assim, eu não quero ter um irmão, nada disso. E eu falei, como é que eu vou contar pra ela, né? E aí um dia eu chego e falo assim, Lucy, a gente vai ter um bebê. E ela fica muito feliz, assim, ela fala, nossa, que legal, mãe, eu gosto muito de bebê. Eu falei, nossa, olha, eu sou uma ótima mãe, criei uma filha assim. Sim, aí, evoluída, né? Evoluída. E aí passa umas horas ali, um tempo, ela fala, mamãe, mas quem que vai ser a mãe desse bebê? Chegou, ferrou. Aí eu falo, então, é a mamãe. E aí ela entra em crise e não quer. Então essa é uma historinha, assim, de uma menininha que descobre que vai ter um irmão, não encara bem essa história e sai pela floresta ali procurando um bichinho pra criar o irmão dela. Entendi. Pra ser a mãe do nosso bebê. Que legal. E aí ela percebe que o rolê não vai ser tão fácil, né? Tá bom. Mas aí é um livro que as crianças costumam gostar bastante, assim. Os pequenininhos gostam muito, porque tem os bichinhos falando, tem tudo isso. E esse é o meu primeiro livro infantil. Tá bom. Ainda nessa imersão com as minhas filhas, eu escrevo o meu segundo livro, que daí é o de crônicas, que é esse Posso Fazer uma Pergunta? Crônicas para Salvar Unicórnios. Porque cada crônica desse livro é uma pergunta que as minhas filhas fizeram. E que eu desenvolvi como crônica. Então, por exemplo, tem umas mais engraçadas. O Crônicas para Salvar Unicórnios é porque uma das perguntas da minha filha, ela chega da escola, tinha estudado os animais em extinção, e ela fala, mãe, será que os unicórnios vão entrar em extinção? Porque eu não tô vendo nenhum. E aí é por isso que são Crônicas para Salvar Unicórnios, que na verdade é para salvar a infância e essas conversas. Então é um livro que teve um ano, acho que foi 23, ele saiu na Caras como indicação de presente de Dia das Mães. Que legal. Porque ele é um livro que as mães se identificam muito, os professores, todo mundo que tem crianças na vida se identifica, as perguntas são... E tem umas crônicas mais tensas, assim, por exemplo, tem uma que chama Ela Vai Morrer, que eu conto que quando a minha filha caçula estava na UTI neonatal, ela nasceu e ficou um pouco na UTI neonatal. A mais velha veio me visitar, não podia entrar pra ver a irmã, mas ela veio e a hora que ela chegou, antes dela dizer oi, ela falou assim, ela vai morrer? E assim, você imerso naquele ambiente de morte, de doença, você não quer ouvir uma pergunta dessa, né? Então tem várias, assim... Eu vi, todo capítulo começa com uma pergunta. Todo capítulo, Eu acabei de parar numa aqui, e se eu morrer e você não estiver me escutando? Isso, que é uma história que eu conto que ela queria muito me contar uma coisa, tava tarde, eu falava, filha, você conta amanhã. Ela, mas se eu morrer à noite e você não tiver me escutado? Você vai conseguir viver com isso? Assim. Muito bom, muito então, bom. são todas as perguntas, e aí elas, como o gênero crônica, é essa historinha cotidiana que você conta e que parte... do individual para o universal com algum tipo de reflexão. Então, tem uma que eu acho que é a mais, assim, que chama Tristeza é Doença. Eu, desde os 9 anos, passei por alguns episódios de depressão. O primeiro episódio eu tinha 9 anos, e depois fui passando por alguns. E em um episódio, a minha filha, que eu fico bastante mal, assim, ela pergunta se tristeza é doença, porque todo mundo fala pra ela, não, a mamãe tá doente e tal. Tá bom. Então, tem uma reflexão sobre isso também. E aí... Tem uma maravilhosa aqui. Qual? Que profissão escolho para não ter que trabalhar? Ai, essa é... Muito boa. Essa era muito boa, né? Essa é a pergunta dos adultos também. Quem decidiu que seu jeito é o jeito certo? Nossa, muito bom.
Então, isso são Tem crônicas algum curtas. link, algum lugar pro pessoal comprar? Tem, ela tá em e-book na Amazon, Tá. também tem a versão física, tá na Amazon, Tá você bom. consegue comprar Porque, pela Amazon. Gisele, o pessoal aqui vai comprar. Esse eu recomendo. Pra dar de presente pra quem tem criança, assim. Não, e as próprias crianças, assim, a partir de uns 12 anos, começam a ler e gostam bastante. Assim. Tá bom. Ó, vou até falar uma pessoa que vai estar assistindo, que ela vai comprar, com certeza. Tânia, ó, dever de casa pra você. Ela é muito assim, olha, tem esse olhar pra como criar a filha dela, sabe? Então, legal. tudo que envolve maternidade, ela vai curtir. Ela pira. Então, ela vai ó, gostar. Vou deixar o link pra você comprar, Tânia. Depois você manda aqui no episódio. Ela tá no meu Clube do Livro. O pessoal do meu Clube do Livro, eles acompanham muito, né, o podcast. Então, sempre pergunto se tem link. Eu não tô no Clube do Livro, mas já acompanho muito podcast agora, viu? Já virei ouvinte. Ótimo. Então, beleza. Esse foi o segundo. Foi o segundo. Tá. E esse daqui, hein? Esse muito bom o nome desse, hein? Pois é, esse é o meu último livro de crônicas, que chama Quando Eu Sair, Feche a Porta, e é um livro que eu escrevo depois do meu divórcio. Tá. Então eu me divorcio e vou pro interior com as 2 crianças. Tá esse é o movimento que me leva pro interior, né? Tá bom. Ter 2 crianças e falar o que eu vou fazer em São Paulo, sem rede de apoio, porque meus pais morando no interior, com 2 crianças. E aí eu escrevo sobre o fim, porque eu acho que o começo das relações, o amor, o despertar de algo é um tema muito recorrente. Você falei, por que não falar do fim? E é essa pergunta que me move nesse livro, assim. E esse livro é interessante porque então são crônicas sobre o fim, assim, sobre términos de relacionamentos. Mas uma vez uma mulher me chamou no Instagram e falou assim, olha, o seu livro de crônicas salvou meu casamento. E eu falei, oi? Como assim? Então, assim, eu falo que foi o feedback mais interessante desse livro. Porque, na verdade, ele é sobre relacionamentos e sobre tudo que acontece. Toda essa complexidade, né, dos relacionamentos. Total. Nossa, falando em relacionamento, a gente tá lendo no Clube do Livro Comunicação Não Violenta. Ah, ótimo, né? Nossa, é muito bom. Muito. Acabei de pegar um pedaço aqui. Bom dia, mesa para 3. Mesa para 3. Já dá pra dar um nó na garganta. Faz sentido. Isso, muito bom, muito bom. E esse saiu pela editora Patois. E ele foi lançado na Flip de 2023. Tá bom. E aí daí eu venho trabalhando com ele. Ele é um livro que eu gosto bastante de trabalhar. É o último adulto, mas o meu último infantil é esse aqui, chama Lá Dentro. Que, inclusive, acabei de fazer um evento de lançamento dele em Itatiba, porque a gente tá perto da Páscoa, ele é a história de um coelhinho bem medroso, que se chama Sustino, esse coelhinho daí da foto. E é um coelhinho bem medroso que tem medo ali de entrar numa toca, porque ele tem medo de estar sozinho e essa toca não tem ninguém. Então esse é um livro também bem bacana. Que legal. Patois é parceira, né? Patois, o Eduardo Lacerda é um grande amigo. Tem 3 Patois? Não, 2. 2. Eu admiro muito o trabalho do Eduardo Lacerda, porque ele dá voz para muitos autores, assim, né? Que chegam por ali. Que legal. Fora que ele tem um bar literário em São Paulo, né? Ele como tem que eu não sei disso ainda? Então, gente. Conta pra mim, como que é esse bar? Se chama Patuscada. A editora Patois fica ali Eles têm esse espaço que eles chamam de Patuscada, que é um bar, café, livraria. Então eles têm todos os livros à venda, eles fazem eventos de lançamento e é um lugar super gostoso pra tomar uma cerveja. Eu acho que eu já do lado do Beco do Batman. Eu acho que eu já vi. Teve uma escritora que veio aqui, a Renata, ela escreve poesia. Eu acho que ela lançou o livro dela lá. Ah, deve ter sido mesmo. Todo mundo que lança pela Patois faz um lançamento lá. Acho que é super gostoso. Porque... Caramba, que interessante. Eu preciso ir lá. Precisa. É assim, é uma cerveja e um livro. Que legal. Sensacional. E esse é um outro. E esse é um outro. Esse é que Heitor Já Nasceu Inventor, publicado pelo Inteligênios. É um livro que tem sido bastante adotado em escola. Então, eu acho que esse é o meu livro que mais vendeu em números. Porque eles fazem vendas para prefeituras, vendas governamentais, assim. E ele também é muito legal. É a história de um menininho ali, inventor, que cria coisas... Você que bolou os nomes de todos os livros? Todos os livros. Que criatividade. É que Heitor Já Nasceu Inventor é uma frase que a mãe dele repete. Porque ele vai tendo vários problemas. Então ele chega na escola, ele inventa umas coisas muito loucas, e aí a mãe dele é chamada, e ela fala, que Heitor já nasceu inventor. Então é uma repetição, assim. Não, os nomes sensacionais. Lá dentro. Lá dentro. Que Heitor Já Nasceu... É que Heitor Já Nasceu Inventor. Inventor. Quando eu sair, fecha a porta, isso aqui é muito forte. Posso fazer uma pergunta à mãe do nosso bebê. Muito bom, muito bom. Qual que é o seu preferido?
E é que nem filho, a gente não pode contar. Não pode. Se a gente não tem, se a gente tiver, não pode contar. Boa. Que legal, cara. E tem mais na fila? Tô escrevendo um romance. Eu tô, assim, Legal. numa fase de finalização. Ele foi pra uma leitura crítica agora. Tá. E é meu primeiro romance. Então, é a minha primeira experiência com uma escrita, uma narrativa longa. Tá bom. Tem sido bem desafiador. Porque quando você tem 2 crianças em casa, o tempo de escrita, ele é... Sim, limitado, né? Limitado, assim. Tá. Então, e toda vez que eu abandono um pouco, eu tenho que ler tudo de novo pra continuar a escrita. Pra pegar o raciocínio, né? Mas agora ele foi pra uma leitura crítica e pretendo que ele saia esse ano ainda. Que legal. Já tem editora também? Não, tenho, Tá. tô com ele ainda pra depois ver o que eu Que legal. faço. Muito bom, muito bom. Nossa senhora, quanta coisa boa aqui. É. Muito bom ser escritor. Eu falei, tava gravando antes hoje, né? Com a Fernanda. Eu falei, um dia eu quero escrever uns livros também. Acho que eu não tô pronto ainda. Ah, deve estar sim. Sou muito jovem. É que você falou assim, não, é que toda vez que alguém senta aí, a pessoa fala, eu comecei a ler com 15, 10, eu comecei com 38. Ah, mas o seu ritmo de leitura tá muito bom, né? Não, então... tá bom. Eu fiz uma imersão muito grande, assim, sabe? E eu fiquei muito apaixonado, assim, sabe? Primeiro que foi um momento da minha vida que me despertou para algumas coisas. Foi no começo da pandemia, eu não tava legal, tava meio depressivo também, assim. E então, meio que mudou tudo, assim. Eu fiquei apaixonado. Eu falei, não, o pessoal precisa saber o poder da leitura, tem que levar pro mundo isso aí, cara, não é possível. Eu sinto muito isso também, assim, eu falo que o livro me salvou muitas vezes. Muitas vezes, assim. Muitas vezes. O livro, é que parece um pouco romantizada essa ideia, mas ela é verdadeira, assim, porque o livro te faz chegar em lugares, a gente pensa nos lugares bons que a gente chega com o livro, mas às vezes você precisa chegar em alguns lugares ruins através do livro que você não vai conseguir chegar sozinho, assim. Total. Então, fora que o conhecimento, né, por exemplo, hoje... maior, a primeira crise de depressão eu tinha 9 anos. Tá. Quando eu comecei a entender melhor, eu falei, eu quero entender o que é isso. Então, o que eu li de livros estudando a depressão, sabe? Porque eu acho que o conhecimento é um poder, né? Total. Então, a partir do, tá bom, eu tenho algo ali que alguém me diagnosticou com algo, eu quero entender o que é esse algo, isso, porque né? eu quero ver o que eu vou combater, como que eu vou ver se eu concordo com isso, porque eu acho que conhecimento é poder, assim. Então, esse foi um dos movimentos que eu fiz, que eu acho. Eu também, eu fiquei apaixonado, assim, falei, não, eu preciso levar isso pro mundo. Peguei a bandeirinha, falei, vamos ajudar alguma coisa aqui, e o podcast é um movimento que tem um pouco de relação com isso, porque às vezes a pessoa, ela não lê, mas ela talvez vai ter curiosidade pelo papo, pelo convidado, e ela às vezes, numa troca nossa aqui, ela pode sentir o desejo de ler. Sim. Pô, que legal, eles estão falando de leitura, às vezes se conecta com alguma coisa, que o brasileiro lê muito pouco, né? Muito pouco. E, assim, uma coisa que eu sempre falo para adultos mesmo, como eu trabalho com formação de leitores pequenininhos, Sim. Eu falo para os adultos que uma porta de entrada legal é o livro para as infâncias. Porque a gente tem livros muito incríveis. Esses dias eu trabalhei com um livro que ele se chama A Melhor Mãe do Mundo, é um livro infantil, da Nina Risi, e ele conta, a ilustração toda são pessoas com cabeça de pássaro, então ele tem uma ilustração meio abstrata, assim, e quando você vai acompanhando a história, é um menininho falando, minha mãe é a melhor mãe do mundo, aquele discurso de qualquer criança. Só que no final do livro, você vai acompanhando, você vai vendo que tem algo ali esquisito. No final do livro ele fala assim, eu tô sentado aqui estudando, porque minha mãe falou que não é pra eu ir pra onde ela tá. E você vê que ele é filho de uma detenta. A mãe dele tá numa situação... E é lindo, é de arrepiar, assim, porque E aí tava trabalhando com uma professora que ela tinha 2 aluninhos com a mãe detenta. Uma professora de uma escola pública. E aí ela falando, assim, imagina o que é para uma criança se ver representada numa ficção, assim, sabe? Você deixa de ser aquele estranho, né? Porque quem mais tem a mãe que tá presa? Sim. E como que eu posso gostar da minha mãe se ela tá presa? Claro que você pode, ela é a sua mãe, né? Então, assim, tudo aquilo é uma identificação muito grande. A literatura para as infâncias, eu acho que é um caminho de entrada possível. Porque é pequenininho, você senta, você lê, e ele te transmite uma mensagem, né? Com certeza. Não, e tem o que você falou, tem muitos livros aí que é ilustrado, né? Você falou, não é infantil, é ilustrado, mas que geram muitos aprendizados. Muita reflexão. Que legal. Nossa, é muito livro. Muito bom, muito bom. Então tem outros saindo do forno aí. Tem outro. Que legal. E eu sei, agora você falou no começo do episódio, eu já tinha dado uma olhada ali no seu Instagram, você também tem serviços para ajudar os escritores. Isso. Conta um pouquinho como é que é esses serviços, o que é, quais são, porque às vezes tem alguém que
pode, você tá escrevendo um livro e tudo mais, é legal entender. Por exemplo, quando você for escrever seu livro, você me chama. Tá pertinho de casa ainda, tá fácil encontrar, bater papo, boa. Eu tenho, assim, eu passei por vários lugares do mercado editorial. Também já trabalhei em editoras, né? Que legal. Já trabalhei como assistente de produção editorial. E nessa ideia de ter publicado, porque esse eu posso fazer uma pergunta, ele é uma publicação independente. Tá bom. Ele é meu, assim, ele não tem uma editora. Tá bom. E foi muito legal ter feito, porque eu queria aprender o processo do livro do começo ao fim, assim. E eu adoro esse mundo do livro, desde do tipo do papel até a fonte. Então, assim, eu fui estudando bastante o mercado editorial e como que funciona todos esses caminhos. Aí eu tenho uma mentoria, que eu tenho umas aulas gravadas, explicando bastante essa questão do mercado editorial, para que os autores que querem publicar o seu primeiro livro pensem, qual que é o seu objetivo? Porque às vezes é criar uma autoridade ali. Então, você trabalha com economia... e aí você vai ter um livro e isso vai gerar uma autoridade para você, sempre gera. Você vai nas suas palestras, você vai levar o livro. Ou, sei lá, você quer escrever ficção e você quer alcançar leitores, então seu objetivo é outro ali. Então, a gente vai conversando sobre os objetivos, pensando no melhor caminho de publicação. Eu faço, junto com esses autores, o acompanhamento do processo de escrita. Então, você está escrevendo. Eu não acho que exista... bloqueios criativos capazes de fazer a gente parar de escrever, por exemplo. Bom. Acho que é um mito. Você acha que é um mito? Eu acho. Legal. Porque eu acho... Sabe aquela frase que eles atribuem ao Picasso? A gente não tem certeza que mas que se a inspiração vier, ela vai me encontrar trabalhando. Sim, todo mundo fala isso. Inclusive, essa frase, muito. Ela às vezes é citada por umas 10 pessoas diferentes, né? Então, ninguém sabe até hoje. Eles atribuem ao Picasso, mas ninguém sabe. Mas só que essa frase é muito real, assim, porque eu acho que a inspiração existe, não é que ela não exista, eu acho que tem algo ali meio inexplicável, mas se ela não vier, você tem que dar um jeito. Total. Você tem que ser braçal. Olha que interessante você tá falando. No final do ano, eu li um livro chamado Guerra da Arte, de um autor chamado Steven Pressfield. E aí ele fala sobre o processo criativo. E aí ele fala, é tipo uma crônica também, ele narra algumas coisas assim, e tem uma parte que ele fala assim, impressionantemente a minha criatividade vem todo dia às 9 quando eu sento na cadeira e tento escrever. Ele fala isso. Então ele tá ali todo dia. Ele fala, um dia não sai como eu queria, o outro dia já é melhor e tal, mas ele falou, vem porque eu me proponho a ter esse momento de escrever as minhas obras. E o dia que você não tá bom, você vê que aquilo não tá desenrolando, você vai revisar uma coisa que já tá escrita, você vai melhorar um outro original, mas você tem que sentar pra trabalhar porque é braçal, assim, não tem aquela imagem de você numa nuvem recebendo a inspiração das musas, assim, sim. Eu acho que ela é muito romantizada e a gente tira desse lugar quando a gente acha que qualquer um pode escrever, qualquer um que eu digo, você não precisa ser, sei lá, ter nascido, ser filho de escritor, de professor de português, ter tido uma biblioteca quando era criança. Mas você vai ter que estudar. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar a escrita. As teorias da escrita. Eu leio muito, eu estudo muito narratologia, as teorias da escrita. Eu gosto de ler sobre o processo criativo dos autores. Tá bom. Então, os autores que escreveram sobre como é o processo criativo, e você percebe que uma coisa que tem em comum em todos eles é o braçal. É o sentar e escrever. E fazer. Assim, sentar e fazer. E refazer. E se você analisa originais, assim, desses autores, você vê tudo rabiscado, tudo reescrito. Então, é muito trabalho, né? A arte é trabalho. Assim, e dá trabalho. Dá trabalho, com certeza. Eu li um da Helena Ferrante, que é o Margens do Ditado. Maravilhoso. Que conta como ela tem os insights, como que ela enxerga o mundo, transforma aquilo. Nossa. É muito bom esse, né? Porque ela fala do eu comprei processo. sem querer. Sabe por quê? Todo mundo... Não, foi meio assim. Todo mundo fala da Helena Ferrante. E eu fiquei curioso. Falei, eu sou curioso. Isso é uma... Não sei se é uma qualidade ou não, mas eu sou curioso. E aí eu falei, vou comprar o livro dela. Só que eu comprei um livro que não era de história. Você comprou um processo criativo. Mas eu gostei. Eu li e tal, entendi como ela pensa, como ela enxerga o processo dela. Eu achei animal. Mas eu queria uma história mesmo. Eu não consegui. Vou comprar outro. Vou comprar outro. Eu gosto muito da Filha Perdida, da Helena Ferrante, e gosto da Amiga Genial. Já descobriram quem é ela? Teve, né? Teve um episódio aí muito sacana de um jornalista que descobriu e jogou ali pra... assim, não se tem certeza, mas é quase certeza. Tá bom. Acho que a pessoa tem que ser respeitada, né? Se ela já criou esse pseudônimo é porque ela quer essa... Deixa a pessoa com pseudônimo. Não, e aí você vê, né? Teve uma época que falavam assim, ela é um homem.
Falei, gente, só, assim, por quê? Não pode? Não, assim, entendi. Você pega, às vezes tem uma coisa tão patriarcal que vai falar, escreve tão bem que é um homem. Sim, falo, total, gente, impressionante. Por favor, não é possível. Não. E sim. não tem como ela ser um homem, porque é uma escrita muito feminina, assim, muito sim, sobre sim. um conhecimento do que é ser mulher que não dá pra você ter. Eu leio homem. de tudo, assim, eu tenho uma dificuldade em ler romance, confesso. Uhum. Eu sou mais do desenvolvimento, Sim, dos livros de comportamento e tal, mas às vezes eu dou uma olhada nos livros assim que não tem nada a ver, que nem eu já li Carla Madeira, já li Helena Ferrante, esses que tipo assim, tá em evidência, que fura a minha bolha. Por exemplo, Carla Madeira furou minha bolha. É verdade. A minha bolha de desenvolvimento. Ela furou, eu falei, não, deixa eu ler. É. Nossa, a escrita dela é bonita, sensacional, né? Muito, muito legal. Então eu vou lendo umas coisas diferentes, assim, sabe? Que nem, por exemplo, o pessoal fala muito do Tudo é Rio, eu gostei. Mas, por exemplo, um livro chamado Mesmo Rio, da Elisama Santos. Ah, Elisama é maravilhosa. Nossa! Que livro maravilhoso! Ela é muito boa. Maravilhoso. É legal esses livros que furam uma bolha, né? Eu gosto também de assim, meus alunos falam muito de livros, assim, que eles leem, que não tem, porque eu dou aula em cursos de tecnologia, defesa cibernética, ciências de dados, então eu tenho uns alunos, assim, que leem distopia. Tá bom. São umas coisas que eu não costumo ler. Asimov, ler essas coisas assim. Isso, Asimov. Só que é muito grande, né? Sim. Eu falei esses dias pra alguém, você tem que ler inteiro. Eu falei, inteiro? Não dá. Você espera. Tá. Calma que não é assim, né? Tá. Então, eu também gosto. Eu acho que é importante. Você vê que aí vai sendo um prazer pela leitura, né? Tá, total. Mas eu te cortei nos seus serviços. Então, é a mentoria ali. Isso. Eu tenho um curso de escrita de crônica que é gravado também. Legal. E a mentoria, e eu faço leitura crítica, embora agora tá meio difícil conseguir uma agenda, porque a leitura crítica ela demanda bastante, total, né? Que você tem que sentar. E uma responsabilidade gigante, super, né? assim. E uma responsabilidade em vários sentidos, porque a leitura crítica não é para falar pro autor, olha, esse texto é ruim, não é isso. É para sugerir caminhos pelos quais ele vai encontrar a voz dele melhor, assim, ele vai alcançar pessoas de uma maneira melhor. Só que você tem que tomar cuidado, porque você tá lidando com pessoas que, às vezes, por exemplo, se você já tá meio inseguro no seu livro, eu te falo, olha, trava a pessoa, precisamos melhorar alguns pontos, acabou. Não vai dar, não vou conseguir. Você vai ter que ir pra terapia, né? Tá, porque, então é um trabalho bem difícil. Mas agora eu tô bastante focada na mentoria, assim, porque eu tenho gostado, assim, de acompanhar autores que estão começando. Né? Muito bom. Muito legal. Legal, ó, quando eu decidi fazer você me fala. Eu te falo, Não, tá no meu campo, sim, no campo de visão. E é interessante, você tem bagagem, você tem, às vezes, sei lá... Mas eu faria uma coisa totalmente diferente, sabia? Sobre desenvolvimento? Eu não escreveria sobre desenvolvimento, eu acho. Não? Não, acho que não. Eu falei isso em algum episódio, não lembro qual, que é porque assim, ó, eu já leio muito sobre isso. E, tipo, eu acho que eu escreveria... É meio louco, a pessoa vai falar, não, Adilson não tá batendo bem. Mas eu acho que eu escreveria uma ficção. Olha que legal. Um negócio meio diferente, assim. Porque às vezes que a minha cabeça também, às vezes ela... vai longe. Você já leu Afonso Cruz? Não. Ele é português, ele publica aqui no Brasil, é dublinense. Ele tem um livro, aí agora eu vou indicar, esqueço o nome do livro, olha que lindo. Não tem problema, a gente acha no... É que ele tem um livro muito famoso, que é excelente, que chama Posso Comprar um Poeta? Ah, já falaram dele aqui no episódio. Ele é muito bom, mas ele tem um outro livro que são recortes sobre leitura. Esse você precisa ler, porque é sobre, pra quem gosta de ler, é um livrinho desse tamanho, minúsculo, são recortes sobre leitura, assim, sobre o que é leitura pra gente, assim. Tá bom. E agora ele escreveu uma ficção, por que eu lembrei dele? Tá em lançamento, então ainda não li, né? Acho que tá em pré-lançamento, ele escreveu uma ficção sobre a questão da leitura, assim. Tem algo nesse... Tá. Então ele é um cara bem legal pra você dar uma lida, assim. Porque... Essa pessoa que eu falei que é a Renata, que eu falei que veio aqui que era poeta, ela indicou esse livro do Vamos Comprar um Poeta. Vamos Comprar um Poeta, ela indicou. É muito bom. Também é minúsculo o livro, você senta e lê, assim, é super pequenininho. Mas eu tenho vontade, mas eu não escreveria desenvolvimento, eu acho. Você escreveria... Eu escreveria alguma coisa acho que também um pouquinho pra me desafiar. Porque como eu leio muito, eu acabo tendo alguma bagagem de comportamento. Sim. Eu vou entregar mais comportamento. Tem um monte de livro aí de hábito, tem um monte de livro de produtividade, tem um monte... não quero ser mais um, então eu faria algo mais autoral, assim. Mais autoral, Não, e na ficção cabe qualquer tema. Exato. Então, você dá pra criar à vontade, né? Você cria... Muito bom, muito bom. Então tá bom. Então, ó, vou deixar as redes aqui da Gisele. Tem os serviços dela aí pra quem quiser procurar. Bom, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era paixão por leitura. Bom, desde sempre.
Desde sempre. Agora eu queria que você contasse como que é ser professora hoje para essa geração aí que tá chegando e quais são os desafios, como que tá chegando essa garotada nova? Cada geração vai trazendo desafios diferentes, né? Eu vejo... Fazia muito tempo que eu não dava aula para crianças, então eu sou professora universitária já faz tempo, mas aí este ano eu comecei a dar aula no colégio que a minha filha estuda, algumas aulas de produção de texto. Tá bom. Porque tem muito a ver com a minha área também ali, né? E eu vejo essas crianças, assim, com uma dificuldade de concentração em textos longos. E aí isso também reflete ali na faculdade, quando chega, porque tá chegando com 17, 18 anos também na faculdade, então... Você propõe um texto que tem mais páginas, eles não conseguem. E isso, a meu ver, é muito essa velocidade do acesso à informação. Então, eu até falo para os meus alunos, eu falo, quando nem a legenda do Instagram você lê inteira mais. Você bate o olho, assim, e você lê palavras-chave na legenda da foto que seu amigo postou. Então, assim, nem um texto desse, a gente já tá, assim... acostumado a ir lendo, a gente tá se acostumando a ir lendo e ir passando de uma coisa para outra muito rápido, que é essa coisa dos Reels, dos... infinito, né? Do algoritmo infinito. E como chama aquele do YouTube? Não é Reel, é... Shorts. Shorts. Então essa questão dos Shorts, eu acho que responde muito no que é a leitura. Eu tenho ali 1 minuto para focar em algo. Gente, em 1 minuto você não consegue nada. Então, quando eu preciso dedicar 1 hora a uma leitura, aquilo é impossível do ponto de vista do eu acho que neurológico mesmo, né? Total. Então às vezes você falar para uma criança assim, senta e lê, é um desafio que você percebe muito grande. E isso tem a ver um pouco com a criação também, né? Porque, por exemplo, se os pais hoje... É mais fácil, às vezes, largar um tablet na mão do filho. Eu não sou pai ainda, não tô na minha zona de querer falar, Dilson nem é pai, ficar falando assim. Mas, por exemplo, eu vejo através dos estudos que, tipo... Não é interessante, você vai viciar a criança em dopamina e vai ficar vendo aquele monte de cor e depois não consegue se concentrar em um... Não consegue abstrair coisas, interpretar a leitura. Eu acho que tem uma questão, assim, do mundo atual, se você perceber, os romances contemporâneos, eles são mais curtos. Total. O romance que eu tô escrevendo mesmo, ele é curtinho, né? É um romance curto. E eu gosto de leituras curtas. Tá bom. Eu mesma, é uma coisa que eu acho que tem bastante a ver com o ritmo da contemporaneidade e eu acho legal. Mas a gente não pode perder também tudo, assim, não é? Você não pode se perder nesse lugar do, eu vou ler 5 linhas no máximo. Tá bom. Então, eu acho que esse é o maior desafio, essa concentração. E eu não acho que tem que ser uma briga com o digital, porque, por exemplo, a gente tem os e-books, a gente tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. A gente tem booktalkers muito legais para seguir, a gente tem conteúdo sobre leitura, como o seu, por exemplo, super bacana para seguir. Eu tenho 0 problemas com a tecnologia, assim, eu acho que ela soluciona muita coisa. Meu problema é com esse foco... Um exercício que eu faço com os meus alunos da faculdade, sempre que eu falo pra eles, assim, que eu dou uma aula, que é leitura e produção de texto. Falo pra eles, é o seguinte, agora você vai fazer um uso intencional do celular. Toda vez que você pegar o seu celular, antes de desbloquear, você vai pensar pra que você pegou o celular. Total. Se for pra ligar pra sua mãe, você vai ligar pra sua mãe e vai desligar o celular. Se for pra ficar 15 minutos perdendo ali no Instagram, beleza, é intencional. Agora eu tenho tempo, terminei de almoçar, eu quero passar 10 minutos no Instagram. Porque às vezes a gente desbloqueia o celular pra nada. E de repente passou meia hora, 40 minutos e você tá ali, entre o Instagram, o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, Então, assim, um uso mais intencional mesmo, né? Hoje em dia, eu vi uma matéria esses dias, eu não lembro de onde que era, que tava falando que, em média, a gente desbloqueia o celular mais de 1000 vezes por dia. Olha que absurdo. Pra nada, né? Mas eu acredito. Eu acredito, assim, muito. E eu fico brincando, né, lá com a minha mãe, que eu falo assim, não, tá todo mundo falando do celular nas infâncias, mas a gente tem que falar também com os idosos, né? Nossa, porque é verdade. É minha avó, meu pai, eu vejo ali meu pai, eu tô direto, vamos lá, pai. Dá um tempinho aqui, né? Porque você vê que, então, isso atinge gerações e gerações, assim, Total. É um problema... A gente tá preocupado com as crianças, porque elas estão em desenvolvimento, mas é um problema meio geral, assim, geral, né? É geral. E tem muito isso, o algoritmo, ele vicia também o tal da dopamina, né? De você passar. Os likes ali. Os likes. E aí outro dia uma pessoa fez uma pergunta na caixinha falando assim, Adilson, qual é um benefício indireto da leitura? Indireto. Porque, tipo assim, a gente sabe, vai melhorar o vocabulário e tal. A gente já sabe várias coisas. Eu falei assim, cara, a leitura vai treinar a sua foco e a sua atenção. Sim, também acho. Simples. Nem todo mundo fala sobre isso, mas, cara, você vai treinar ao longo do tempo, você tá ali focado, 20 minutinhos, 30 minutinhos, você vai...
Cara, outro dia eu perdi noção. É que assim, a gente já lê, você muito mais que eu. Mas assim, outro dia eu sentei, eu perdi noção. Eu fiquei 1h30 lendo. Parecia 5 minutos. Sem parar. E eu não olhei o celular, não fiz nada, eu li. A hora que eu olhei, eu tenho um aplicativo que eu controlo os tempos e tal. Aí eu fui dar um pause e eu vi, nossa, 1h30. Olha só. Mas vai falar pra alguém ficar 1h30 aqui. Imagina, não fica. Mas você sabe que eu tô num momento que eu não tô lendo tanto quanto eu gostaria, porque tem momentos da vida que a gente tá eu tava construindo uma casa, daí tava assim, tava com muitas palestras, tava preparando conteúdo de palestra e tal, mas aí eu já tô com isso, já começa a ficar assim, já começa a tremer. Cadê meus livros? Cadê meus livros? Então aí a gente já se programa, eu vou voltar, mas eu sempre tô lendo algo, isso é fato. Pra mim, eu sempre tô lendo um livro no Kindle e um livro físico. Tá bom. Que eu fico com os dois. Você consegue? Assim. Consigo. Nossa, eu não me adaptei com o Kindle. Eu consigo. E até audiolivro, eu tô também nesse processo de vamos testar pra ver se funciona. Eu tenho uma crítica com o audiolivro, mas eu preciso também ver porque às vezes é mais uma crença minha do que eu não peguei pra ouvir e tô falando mal do audiolivro, por exemplo. Isso, eu fazia exatamente isso, só que eu não gosto de exercícios físicos. E aí eu falei assim, bom, mas eu preciso, né? Todo mundo precisa, vamos lá. Falei, bom, e se eu ficar ouvindo um audiolivro enquanto eu tô fazendo exercício? Total. E aí tornou mais prazeroso aquele momento, assim. Total. Porque uma vez eu comecei a tentar levar o livro pra academia, assim, né? Falei, gente, não tá dando certo. Tentei, não dá. Mas com áudio, o livro com áudio dá. Funciona. Então, é uma boa. Ou estrada, às vezes estrada, às vezes pra treinar, fazer alguma coisa. Mas não como momento de leitura, não considero, assim. Né? Entendi. Não, faz sentido. Outro dia perguntaram numa caixinha o que eu achava do audiobook. Aí eu falei, audiobook não é leitura. Não, mas não é mesmo. Eu falei assim, não é, mas é um conteúdo. É conteúdo, mas não é leitura. Isso é fato, assim. Boa, que bom. Você também acho. Mas é um conteúdo, mas é um conteúdo interessante, assim, pra você. Mas às vezes pra quem tá começando também. Poxa, eu acho. Tem isso. Só que eu tive a experiência de escutar um livro que eu gostei bastante e falei, agora eu vou lá ler. Diferente. Nossa, totalmente. E que bom, a leitura foi muito melhor. Tanto que eu falei, nossa, eu gostei muito dessa história, eu vou ler esse livro. Não é a mesma coisa. Não, é outra experiência, assim. Eu preciso me desafiar nisso. Sabe por quê? A galera olha lá e faz umas perguntas que às vezes me complica, sabia? Tipo, o que você acha do livro do Dostoiévski? Eu falei, não acho nada porque eu não li ainda. Mas é que não dá tempo. Isso é uma angústia de todo leitor, né? Não dá tempo. Não dá tempo, que não tem vida suficiente para o que você queria ler. É que a galera olha lá, Adilson, livro e tal, e a pessoa quer conversar. Sim. Ótimo, eu respondo todos os meus inbox, sou eu que respondo, viu, gente? Não tem ninguém lá, sou eu. E outro dia perguntaram, o que você acha do livro O Jogador, do Dostoiévski? Eu falei, cara, eu não li esse livro ainda. Eu também não. Aí eu anotei. Então, nem sempre eu tenho todas as respostas. Às vezes eu falo, galera, isso aqui eu não li, cara, não sei. E às vezes pra conhecer a história é legal o audiolivro, assim, pra você. Não é um livro que você vai... Sei lá, bom, eu também eu não sei se eu escutaria Crime e Castigo, pensando eu acho que deve ser uma experiência muito esquisita. Mas, assim, Machado de Assis, sei lá, deve ser umas coisas... Essa literatura mais clássica, acho que deve ser muito estranha pra escutar. Deve. Porque, até pelo vocabulário, né? Pelo vocabulário, porque a experiência tá pensada pra leitura mesmo. Sim. Mas pra você conhecer alguns conteúdos, pode ser interessante. Não, né? O jovem de hoje em dia, então, não leria os irmãos Karamazov. Não leria. Não leria. Mas pra criança e adolescente, eu não recomendo audiobook nem e-book. Tá, porque eu acho que todo o tempo que eles já têm de tela, o que eles menos precisam é um tempo de tela com um livro, assim. Que vamos pra experiência do papel. Eu falo que, por exemplo, hoje em dia, os bebês, por que é importante que bebês tenham contato com livros, e não só aqueles livros de pano ou de banho. Todo mundo quer dar livrinho de banho, livrinho de pano. Não, dá livro de papel. Porque a criança precisa aprender um movimento simples de virar a página. É também uma coisa que você aprende, que você adquire como conhecimento. E aí as pessoas ficam assim, não, mas o bebê rasga o livro. Gente, você vai explicando, mas tudo bem rasgar, porque é ele experimentando o livro em qualquer sentido. Ele tá experimentando a vida, né? Ele tá ali se descobrindo. O livro. Você vai explicando, a criança vai crescendo, ela vai entendendo, assim. Eu sempre falo, vai lá com a criança e fala assim, estragou o livro, vamos colar um durex aqui, vamos acertar, gente... Pra você ensinando, mas a criança tem que experimentar o papel, assim, então, pros meus alunos, eu não recomendo e-book, a gente tá falando de adulto, né, porque formação de leitor adulto eu acho que ok, agora formação de leitor na infância e na adolescência, e-book eu acho péssimo. Tá bom. Porque é tela, né? É tela, no final do dia é tela. Então ele já tem um tempo excessivo de tela, e a gente tá aí com uma série que você assistiu Adolescência. Eu não assisti, mas eu preciso. Não dá pra conversar mais em nenhuma rodinha, né? Não tem como, só se fala nisso, eu vou ter que... Mas é sobre as telas, esse excesso de telas, e aí você
você vê as consequências gravíssimas disso. E eu acho que o livro, ele é uma arma contra muita coisa que a gente tem. Eu falo, às vezes, informação para professor, que eles falam assim, como é que eu convenço as famílias que é importante ler com as crianças em casa, porque ninguém tem tempo. Eu falo, apresenta a leitura como a solução para problemas práticos. Meu filho é muito indisciplinado. Sabia que se você ler, ele vai melhorar a concentração, ele vai ficar mais calmo, ele vai dormir melhor, porque se você tirar uma criança da tela antes, a criança tem que ficar fora da tela 2 horas antes de dormir, porque ela precisa ter uma baixa daquilo ali, né? E se esse momento você incluir um livro, ela vai dormir melhor à noite. Então oferece a leitura como, e é verdade, como solução para problemas práticos. Crianças que têm ansiedade de separação, então aquela criança que quer a mamãe o tempo todo, não quer ficar longe da mãe. Coloca outra pessoa para ler com essa criança. Você vai criando relação de confiança. Então, a leitura, ela é solução para problemas reais. A leitura resolve muita coisa, né? Muita coisa, gente. Muita. A leitura resolve melhor muita que coisa. Muita gente, o livro. melhor. E a gente cai nessa, né? Às vezes a gente fica assim... Porque eu já me peguei algumas vezes. Eu falo assim, nossa, mas eu preciso ir nesse evento. Mas era tão bom ficar aqui lendo um livro, pegar um vinhozinho, ficar ali. A gente fica meio... Então, o que foi o... Acho que não mas era... o podcast é legal por isso, né? Porque você traz a leitura para um lugar de socialização. É assim, isso. Inclusive, isso é uma coisa muito legal que você falou, porque às vezes a pessoa olha o meu conteúdo e eu leio, em média, 3 livros por mês. Aí a pessoa fala, cara, como é que você faz? Porque assim, é aquilo que eu falei, a galera não tem esse foco, essa concentração, então elas acham que eu só faço isso. Cara, eu leio, Gisele, se estourar 1 hora por dia. Você também não tem um tempo de... olha só que interessante. Só que é todo dia. E aí que tá o segredo. É 1 hora por dia, mas é de segunda a segunda. E aí, isso faz ler 3 livros no mês. Não, e você vai melhorando o ritmo de leitura. Como tudo que você faz, você vai treinando, você vai melhorando o músculo, você vai melhorando o ritmo de leitura. Aí a pessoa me pergunta, como é que faz pra ler 3 livros no mês? Eu falo, gente, começa. Não é tão difícil assim. É que no começo você tem que começar, igual você falou, mas é um pouquinho por dia. Eu sempre que começo as minhas palestras, eu falo um pouco do poder da leitura e eu começo perguntando quem lê, e pouquíssima gente lê, né? Mas, por que eu não leio? Porque não tenho tempo, é o que todo mundo responde. Não, todo mundo fala. Essa é a objeção 1. Eu falo assim, beleza, então hoje você lê 0 minutos por semana. Se você incluir 15 minutos no sábado à tarde de leitura, você vai ter lido 1 hora por mês. 15 minutos é nada. Você vai ter lido 1 hora por mês. Você vai ter lido 12 horas por ano. Olha essa diferença, assim. Então, só que 15 minutos... Então, não é porque você não tem tempo. Às vezes é porque sua expectativa, você quer ler que nem o Adilson. É isso. Não você não vai ler agora, porque... A comparação, ela mata muita coisa. Né? Então, assim, você não tem que ser o leitor, assim... tem que devorar os livros, né? Não precisa disso. É um pouquinho... Quando o pessoal entra no meu clube do livro, eu falo, é 20 minutos por dia. Eu monto um planejamento, divido o livro em pequenos pedacinhos por dia, e eu falo, você tem 20 minutos? Tenho. Às vezes a pessoa fala, todo mundo não. Tem. Eu vou falar um negócio que é engraçado. A pessoa fala, não tenho. Eu falo, você vai no banheiro? Não é possível. Você tem 20 minutos no dia? Amor, não é possível. Você não tem 20 minutos. Então, na hora do almoço, sei lá. Na hora do almoço, de manhã. Né? Sempre tem. Sempre tem. Né? Então, tipo, é um pouquinho por dia, chega lá. Chega lá, tranquilo. E você falou uma coisa que eu vi no seu Instagram outro dia, eu achei sensacional. Eu já falei para umas 10 pessoas. Que você levou os seus alunos, acho que no centro. Foi aqui ou foi em Itatiba? Foi em Itatiba. Você levou, o pessoal legal. Deixou os livros. Não, conta essa história, pelo amor de Deus. Essa história é maravilhosa. Foram os alunos do 9º ano, eu e a professora. Eles têm uma disciplina na escola que chama Líder em Mim, que é dos 7 hábitos. Sabe os 7 hábitos das pessoas? Altamente eficazes. Isso. E aí eles adotam essa metodologia com as crianças desde o infantil. Caramba, animal. Muito legal. A minha filhinha de 5 anos que estuda lá, ela esses dias mesmo, ela falou assim, eu falei pra minha mais velha, filha, eu já te falei pra pentear o cabelo 5 vezes, a gente precisa sair de casa. Aí a pequenininha de 5 anos falou assim, você precisa ser mais proativa, fazer as coisas antes da mamãe mandar. Então, assim, porque eles têm musiquinha, pra eles são os 7 hábitos das crianças felizes. Tá bom. Pra eles é a adaptação disso. É muito legal. E aí, com o 9º ano, eles estavam trabalhando ali alguma coisa da generosidade, das coisas. E aí, junto com a professora do Líder em Mim, que é essa disciplina, a gente fez a doação. Então, eu, na aula de produção de texto, trabalhei com eles um gênero que é a dedicatória. Porque eles escreveram, eles tinham que escolher um livro que tinha marcado a vida deles, a leitura deles. Então, eles pegaram ali Harry Potter, pegaram os livros que eles gostavam. Que legal. Tinha que pegar o seu livro mesmo, abrir e escrever uma dedicatória para um desconhecido. Deixando claro que aquele livro era para ser levado para casa, que era dele agora, que esse livro foi importante na vida
dessa pessoa por algum motivo, que agora ele podia ser importante pra ela. E a gente circulou, a gente foi em 4 praças da cidade, então a gente pegou uma sexta de manhã, era 7h30 da manhã a gente começou, e a gente foi deixando na praça, nas praças, assim, os livros, e eles foram deixando, e às vezes a gente ia, ficava um pouquinho olhando, depois a gente foi comer um pastel, assim, numa praça e ficou olhando, as pessoas que vinham, a gente ficou tentando observar, e é muito legal, porque a ideia é de espalhar ali a leitura, e a gente ficou torcendo pra não chover e olhando. Muito bom, muito bom. Não podia chover. E aí e alguns deles tinham levado livros infantis, aí a gente foi no parquinho da cidade pra deixar ali uns livros infantis, também com dedicatória, então foi muito bacana, porque essa ideia de socializar a leitura, porque não tem coisa mais gostosa, na minha opinião, do que você ler um livro e se indicar pra alguém e essa pessoa discutir o livro com você depois. Nossa, isso pra mim é assim... sensacional. Virou meu melhor amigo. Se eu te falar pra ler uma coisa, você lê o Afonso Cruz e me chama lá. Daí eu vou ler. Deixa comigo, vou ler. Porque aí, assim, é aquela coisa que você quer trocar, né? Você sente... Então, eu acho que é um poder dos clubes do livro. Sim. Que você pode trocar com pessoas e você tira a leitura desse lugar solitário. Total. Que eu gosto do lugar solitário da leitura, mas a gente tirar ela desse lugar também é bacana. Porque a leitura, ela já é por si só solitária, né? Ela é, né? E no clube do livro lá, no meu clube do livro, a galera às vezes fica no grupo, tem um grupo do WhatsApp lá, né? E às vezes eu olho, o pessoal tá batendo papo lá sobre uma página, sobre um conceito, sobre alguma coisa, eles ficam debatendo. E eles adoram, porque no final do dia é o que você falou, eles querem estar numa tribo, digamos assim, eles querem fazer parte dessa galera, essa galera lê e tal. E não é local, o seu clube é online, então tem gente de vários lugares. Não tem encontros presenciais, porque senão você não conseguiria viabilizar, né? Exatamente. Assim, porque você não fica... Dá pra ter, é uma coisa que eu quero fazer um dia ainda aqui na região, mas ele é online principalmente para pensar, se a gente for pensar em business, ele é escalável. Sim, verdade. Então, no Brasil todo, tem gente, cara, de todos os estados. Pra você ter uma ideia, tem uma pessoa de Portugal que bacana. E uma de Angola, porque lá também... Precisa entrar pro seu clube do livro, Precisa entrar? Vamos lá, pô, vamos lá, vai ser super bem-vinda. Tem uma de Portugal e uma de Angola. E tem no Brasil todo, cara, em vários estados, assim, e é isso. Às vezes a pessoa quer estar num grupo pra trocar, às vezes ela não entendeu muito bem aquele capítulo, lá ela pergunta lá, viu, tal, eles ficam conversando. Olha que bacana. Então é um movimento para eles terem esse ambiente onde, óbvio, todo mundo lendo o mesmo livro. Sim. Então eles conseguem fazer essa troca boa aí. Não vou dizer coisas boas da pandemia, porque acho que não tem, mas são heranças da pandemia heranças que a gente da pandemia. Não, total. Mexer, né? Não, eu sou uma herança. O Cortes é uma herança da pandemia. Da pandemia. Porque eu comecei a ler em maio de 2020. Olha só. Maio de 2020. Nossa, e que eu vou usar você de exemplo de adultos, podem ser leitores, assim, porque às vezes a pessoa chega num nível que ela fala assim, eu não... tarde. Tá tarde. Se fosse pra eu ser leitora, eu já devia ter sido, assim, nada né? A ver, né? Isso, só que não tá tarde pra nada, a gente sabe, né? Não tá tarde pra... quem foi? Foi aquela autora chilena... É uma autora chilena muito, porque hoje ela mora nos Estados Unidos, que ela se casou aos 80 e não sei quantos anos, assim, né? E aí perguntaram pra ela, mas por que você vai se casar com essa idade? E ela falou, mas por que não? Assim, nunca tá tarde pra nada, total, né? Então... Total. E foi isso. E quando eu decidi criar o Cortes, eu falei, eu vou compartilhar. Porque, na verdade, o Cortes, ele é basicamente a minha rotina. Então, assim, além de eu dividir as leituras, tem lá eu vou fazer minha aula de tênis, eu divido meu lifestyle. Sim. Digamos assim. E quando eu pensei em criar, eu falei, vou jogar pro mundo aí os livros que eu tô lendo, quem quiser. E aí foi crescendo. E aí virou Cortes. E aí virou um podcast, virou várias coisas, né? O grupo do livro. O Clube do Livro, exatamente. Mas foi tudo uma brincadeira, mas com uma brincadeira no sentido assim, mas deixa eu passar esse aprendizado pra frente, que do mesmo jeito que eu, com 38 anos, fui impactado com a leitura, plantar essa sementinha, né? Sim, E eu sempre falo que é uma coisa que ela tem um efeito de expansão, assim. Eu falo para as professoras, estava falando esses dias numa palestra, quando você faz uma criança ser leitora, e essa criança começa a levar o livro para casa, que é um projeto que a gente sempre tenta incentivar nas escolas, né? Tá. Talvez essa leitura vai ser uma leitura dos pais que não leem um livro há 10 anos, assim. Então, aí essa criança, se ela se interessar pelo livro, ela vai querer mostrar pro tio, ela vai querer mostrar pra todo mundo, e isso, você começou na escola um movimento que ele vai impactar muita gente lá fora, assim. Então, eu acho que o livro tem essa
Total. Você tem que ir com micromovimentos mesmo. Não vai dar pra gente impactar o Brasil de uma vez. Mas a gente, com micromovimentos, acho que você alcança bastante gente. Não, eu recebo... É multiplicador, né? Total. Não, eu recebo feedbacks, às vezes, do pessoal da comunidade, que já recebi uns assim que eu falo, nossa, né? Para pra pensar, né? Porque eu falo assim, cara, você não impactou a minha vida. Você impactou a minha geração. Porque quando uma pessoa ele falou, foi mais ou menos assim que ele falou, porque eu virei leitor, agora eu vou passar isso para os meus filhos pequenos, que vão passar para os filhos, que vão isso. Então ele falou assim, cara, você não é, você só não fez eu ler 12 livros no ano. Você impactou minhas próximas, talvez, duas gerações. Aí eu falei, nossa, não tinha parado pra pensar nisso. Mas às vezes é uma responsabilidade. Às vezes eu fico meio assim, tipo, calma. Não é só uma brincadeira. Tanto, gente. Calma. Não é assim também. Não me impressiona. Mas sim, mas é isso, é um impacto, né? É um impacto. É a palavra da leitura que eu falo. Vamos espalhar a palavra da leitura. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de eu entrar na versão leitora, que eu tô curioso. Quando você vai dar uma palestra do poder da leitura, quem que contrata você? Quem que você vai numa empresa, numa escola, quem que quer... Para quem é o seu público quando você vai dar essa palestra para explicar o poder da leitura? Hoje em dia, professores, para falar da formação de leitura nas infâncias, né? Meu público maior. Mas pela Intelligênios, que é essa editora, inclusive eles têm um catálogo de palestrantes com alguns autores, assim. E aí eu tô no catálogo deles com isso, formação de leituras nas infâncias, assim. E essa é uma editora que é interessante porque eles trabalham com... Você vê, tem vários QR Codes no livro que te levam para lugares, assim, uma história musicada, a história lida com a minha voz, a história... Então, eles também interagem bastante online, né? Uma curiosidade que a gente... Falando que não é inimigo o livro do digital, Sim, é complementar, né? Então, hoje eu tenho falado muito para professor, às vezes para as crianças mesmo, para os adolescentes. Que legal. Mas eu tenho muita vontade de expandir essas palestras para empresas, sabe? De falar do poder da leitura, da formação do hábito leitor em empresas, porque eu acho que é esse caminho da formação do leitor adulto, né? Total. E sempre, eu acho que você tem no seu Instagram também, que você não é que você não gosta de ler, um lance assim, porque eu acredito que não tem quem não goste de ler, você só não sabe ainda. Você não sabe ler, você não lê o que você gosta, você não, sei lá, alguma coisa tá errada, porque... Não é possível. Não é possível, assim, você gosta de comer, não gosta? Porque pra mim, a leitura entra nessas necessidades básicas, assim, Total. né? E é isso que eu tento dizer nas escolas e em tudo, que assim como a gente se preocupa com a alimentação das crianças, a leitura é uma parte também ali da criação mesmo, né? Tanto, o nome da última formação que eu dei agora, que foi na Prefeitura de Itatiba, é Inventando o Futuro. Porque eu acho que é isso, assim, a gente é capaz de reinventar ou inventar futuros melhores através da leitura, né? A frase é, você não gosta de ler porque você lê errado. É isso, que tem no seu Instagram. Porque o que eu percebi ao longo do tempo, e é também uma coisa que eu vivenciei. Eu comecei a ler, igual eu falei, em 2020, mas eu sempre flertei com os livros. De tipo, desde 2000 e sei lá, 12, eu sempre flertava. Tipo assim, eu vou comprar um livro e tal. Mas o que eu percebia? Eu tava comprando livros errado. Que é livros que alguém me indicou, por exemplo, livro que uma pessoa que eu admiro lê. E nem sempre, isso que eu falo muito, nem sempre, que nem um exemplo, mais palpável talvez. Eu tô lendo um livro chamado Maestria. Quem não é leitor, se começa a me seguir e fala, vou ler o livro que o Adilson tá lendo. Cara, não vai conseguir passar das primeiras 5 páginas. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também, e eu sempre tento falar isso, cara, não vai sabe aquele negócio da mãe? Você não é todo mundo? Você não é todo mundo, Então, assim, não é porque todo mundo tá lendo um livro que você precisa ler esse livro. Então, eu vejo que a galera, às vezes, não gosta da leitura porque ela toma decisões erradas de escolha de livro. Sim. Ela compra o que o influenciador que ela mais gosta tá lendo, ela compra o que o tio, o irmão, tio, sei lá, e não realmente o que ela gosta. E aí, como que eu tento desmistificar isso? Eu falo, cara, pega um assunto que você gosta, leia sobre ele. Você gosta de, sei lá, nutrição? Leia nutrição. Você gosta de esporte? Pega um livro do seu time de coração. Mas leia com base num conteúdo que você curta. Sim. A jornada vai ser mais difícil. Não você pega um livro que todo mundo tá lendo. Mas você não gosta, sei lá, de ficção, tá todo mundo lendo. Você não se conecta. Eu acredito muito nisso. As pessoas me perguntam muito. Meu filho agora chegou na adolescência e ele começou a ler esses livros que eu acho tão ruins, assim, tipo, que são os diários, né? Os pré-adolescentes entram na fase de
Diário de Mike, o diário de não sei o quê, o diário de um banana, sabe? E aí as pessoas se incomodam por falar, eu sinto que isso não é literatura. Falei, não, pra ele é. Você não pode tirar a leitura do lugar que a pessoa gosta. Deixa ele ler o que ele gosta. Mas eu posso apresentar outros livros? Claro que você pode. É uma criança em formação, um adolescente em formação. Mas assim, você não pode falar, esse livro que você lê não é um livro bom. Porque aí a pessoa já cria uma trava, assim, se o livro bom é o livro que a professora tá me mandando ler e eu tô odiando, então eu não gosto de ler. Total. E assim, você vai ter que ler o livro que a professora mandou, porque, enfim, estamos numa... Você tem que obedecer ali algumas regras, mas, gente, você pode ler o livro que você gosta, não é um problema. E eu sempre tento falar isso para pais, professores, assim, não cortem as leituras das crianças. Total. Deixa ler o que gosta, quer ler gibi, quer ler o que você gosta de ler. Mas eu preciso que ele leia outras coisas, tudo bem, você vai exigir, mas se você não deixar, você vai criar aquele eu não gosto de ler. É isso. E aí tem uma outra coisa, eu tava falando num outro episódio, eu tava conversando com um convidado também, que também o brasileiro tem que parar desse negócio de a gente fica com rixas. Romance, quem lê romance é melhor. Aí a autoajuda não funciona. Não funciona, Aí ficção não dá. Cara, o importante é ler, pelo amor de Deus. O importante é ler, eu também acho. E saber o que ler. A minha mãe, ela termina um livro dela, fala, terminei, me dá outro. E eu não dou pra minha mãe os livros que eu leio. Total. Eu vejo o que minha mãe gosta, e eu sei ali que ela gosta dos romances estilo Nicholas Sparks, e umas coisas assim, e aí eu vou dando as coisas no gênero pra ela, e aí, beleza, aí eu dou... Ela gosta de autoajuda. Então, eu não vou dar pra minha mãe um livro que eu tô lendo, porque eu sei que aquilo não vai conectar com ela, assim. Então, acho que a gente como sociedade... Tem que avançar você que é leitor, por favor, não critica o que livro do amiguinho. Deixa ele ler, ele tá lendo. Uma hora ele vai gostar de outro tema. É uma jornada, é uma estrada. E você descobre tanto livro depois que você começa a gostar de ler, não é? Com certeza. Por exemplo, você leu a Helena Ferrante sobre o processo criativo. Total. Quando que você ia ter lido isso? Não, Elisama Santos, por exemplo. Elisama Santos. E se você começasse por essa leitura, talvez você não ia gostar. Se fosse assim, lá em 2020, se tivesse lido esse da Helena... Eu ia falar, que chato. Ai, que coisa chata. Não gosto, a leitura. E aí eu acho que é onde o pessoal peca, Gisele. Ele pega um livro, um tema que ele não gosta, e ele põe a culpa na leitura. Não é pra mim, leitura não é pra mim. Não gosto. Engraçado que você não vê a pessoa falando que não gosta de filme, né? Ela fala o gênero. Eu gosto de filmes de ficção, eu gosto de filmes de... Sim. Você não vê uma pessoa falando, eu não gosto de TV, de filme, assim, como se fosse uma coisa... Total. E com um livro você cria, né? É, muito louco. Não critico a leitura do coleguinha. Isso, Pensa assim, no Brasil ninguém lê, quase ninguém lê. A média é muito baixa, então se alguém estiver lendo, dá um livro de presente, faz alguma coisa, mas não vai falar mal, pelo amor de Deus. Gisele, como que é a sua versão leitora? Você já leu desde sempre, desde a infância, mas qual que é um livro que foi marcante pra você, assim, um livro que te marcou profundamente? Muito, né? Eu acho que o livro, assim, é difícil porque parece que você tá traindo os outros livros, né? É verdade, tem mesmo também. Eu falo, nossa, eu falei bem da pessoa, esqueci da outra, meu Deus. Desculpa todos os meus livros lá, mas eu acho que um livro, e é pela história, pelo enredo, que me marca muito, é o Don Quixote. Que é um clássico aí da literatura. Eu não sou a super, assim, leitora dos clássicos. Fui na faculdade ali um pouco, porque eu precisava ler. E também deixei um pouco os clássicos nesse lugar da faculdade. Então, os meus livros hoje, eu leio coisas que estão sendo escritas agora. Eu gosto de literatura contemporânea. Mas eu abro essa exceção aí para dizer que o livro da minha vida é o Don Quixote, que é do Cervantes, é um clássico ali espanhol, um dos livros mais lidos do mundo, pela história, porque o Don Quixote é aquele... É um pouco sobre a loucura, né? É aquele senhor que se imagina um cavaleiro andante, sai em busca de altas aventuras que não existem, e ele vive tudo aquilo, imaginando tudo aquilo. E eu sou muito fã, assim, da ideia dele. Ele tinha uma biblioteca enorme, né? Tanto que em uma das suas viagens, quando ele tá muito descontrolado e a família dele precisa falar, gente, a gente tem que trazer, é um velhinho lutando com moinhos de vento achando que são gigantes, a gente precisa trazer ele pra vida. Eles queimam a biblioteca dele inteira. Caramba. Porque foram os livros que enlouqueceram. Segundo aquilo ali. Entendi. E eu acho essa história, assim, sobre a imaginação, sobre... o viver outras vidas, assim, sobre a paixão que ele tinha pelos livros. Então, eu gosto muito do Don Quixote. Eu acho que ele me marca muito. E eu sempre me lembro da minha mãe achando que eu ia ficar louca porque eu tava lendo. Eu sei, minha mãe facilmente queimaria a essa daí minha filha não vai conseguir nem viver disso, né? Porque hoje você vive disso. Vivo da literatura. O seu resultado, a sua carreira tá toda nela.
Que legal. Mãe, mas sem mágoas. Minha mãe vai assistir sem mágoas. Mas... Tá tudo bem, tá tudo bem. Como que chama hoje sua mãe? Denísia. Dona Denise, tá tudo bem. Deu certo, ó, deu certo. E hoje ela ainda guarda todos os meus livros. Agora que eu tô tirando de lá, né? Boa, Mas... boa, muito bom. Você falou de queimar os livros, eu lembrei do Fahrenheit. Você leu Fahrenheit? Li Fahrenheit. Nossa, muito bom. É muito bom. É excelente, assim. E hoje eu tô falando de leitor, assim, hoje eu tô lendo muita coisa sobre criatividade, assim, Tá. eu tô muito fã de um livro que chama... Eu vou esquecer o nome do autor porque é internacional, mas depois a gente chama Arte e Medo. Foi traduzido e publicado pela Seiva. Esse livro é super legal, falando eu acho que esse você vai gostar bastante também, falando da criatividade, desse... Eu já tô saindo... Minha né? lista da Amazon aqui, eu tô muito perdido no final desse episódio. Lista da Amazon é uma coisa, né? Arte e Medo? Arte e Medo. Tá. Publicado pela Seiva, que é uma editora e é uma escola de criativos, assim, né? Tá bom. Eles têm e é muito legal, porque eu tenho pensado muito sobre a criatividade, sobre o lugar das criações, porque eu acho que todo mundo deveria viver uma vida mais criativa. Total. Não que você precisa ser artista e todo mundo vai ser artista, mas é uma vida mais criativa mesmo, sabe? É uma vida na qual você tire do automático muitas coisas. Então, todo exercício que eu faço em oficina de escrita, oficina de crônica, por exemplo, um dos exercícios da pessoa, porque eu ministro bastante esse gênero da crônica, né? Tá bom. Como escrita criativa. Um dos exercícios é você fazer, você pode fazer também onde você quiser, começar a desenrolar. Você vai pegar uma folha ou notes do celular e você vai separar 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai separar o dia em 3 momentos. E você vai anotar uma coisa que você observou em cada momento. Então, de manhã, sei lá, eu saí na rua e tinha 2 crianças jogando bola. Beleza, anota ali. À tarde, eu tava indo almoçar, observei que as folhas estão caindo. Talvez o outono esteja chegando. Vou anotar, as folhas estão caindo. Porque é um desautomatizar, é você olhar para o que tá acontecendo ao seu redor. Porque quando eu dou esse exercício, a pessoa vai ser obrigada a prestar atenção na vida, né? Porque a gente automatiza isso. Se eu te perguntar, Dilson, como é que você veio pra cá hoje de manhã? Você não lembra o caminho, né? Porque E tá certo, a gente tem que descansar o cérebro mesmo, a gente tem que automatizar. Mas de vez em quando você tem que tirar desse lugar, assim, né? E reparar no que tá do lado, você tem que observar. E eu acho que isso te permite uma vida mais criativa, criadora, assim, né? Adorei esse exercício. Faz o exercício. O que eu faço com as 5 páginas depois? Então, aí depois você escolhe uma dessas cenas e escreve uma crônica. Você escolhe uma dessas cenas, assim, então... Já alugou um triplex na minha cabeça então, aqui. Hoje você vai anotar que à noite você foi escolher um filme, demorou 1 hora pra conseguir escolher um filme, e aí depois o vinho você escolheu em 5 minutos, sei lá, você faz essa anotação. Você gostou dessa anotação no final, você vai desenvolver uma crônica, você vai começar a escrever e você vai partir desse individual, daquilo que te aconteceu com uma reflexão sobre escolhas, por exemplo. Caramba. Faz aí. Animal. Faz aí. Vou fazer. Adorei. Os meus alunos gostam. E depois a gente compartilha as histórias. Vou mandar pra você depois. Me manda. Vou mandar. Muito bom. A professora já deixou lição de casa. Gente, é isso. Desculpa aí. Lição de casa, compra de livro. Tô com 3 aqui, tô perdido. Você consegue indicar 3 livros? Acho que você pode até fazer um negócio diferente. Vamos ver o que você acha disso. 3 livros pensando para pais, pensando na criança, e 3 livros que você curte muito, que você fala assim, não, esse livro aqui a galera precisa ler. Tá. Vou indicar 3 infantis, pode ser? Bom, assim, pode. 3... Fora o seu. Não vou deixar os meus, não. Eu vou falar outro. Você me manda os links dele depois? Pode deixar, mando sim. Deixa no episódio aqui. No episódio. Tá. Assim, eu acho que um livro... Eu vou indicar livros que eu acho que os pais precisam ler com as crianças. Boa, assim, excelente, porque eu acho excelente. que tem um livro que chama Os Invisíveis, que ele é do... E eu com os nomes de autores. Tem problema, Os Invisíveis. Os Invisíveis. Tá. Ele é do Tino Freitas, lembrei. Tá bom, boa. Esse livro, Os Invisíveis, ele tem a ilustração em linhas, ele é preto e branco, e ele vai contando a história, assim, de um menininho que se pergunta, ele tá andando assim com o pai, e ele se pergunta por que certas pessoas são invisíveis para os adultos. Quem são essas pessoas? Os lixeiros, as faxineiras, as pessoas que estão fazendo os trabalhos, porque ele vê, só que ele percebe que o pai dele não vê. Porque o pai dele não fala com essas pessoas, passa direto. Tá bom. E aí ele vai crescendo e ele vai deixando de ver. Então, quando ele vira adulto, essas pessoas já se tornaram invisíveis pra eles. Entendi. Dele também. Olha, uma puta reflexão boa com a criança. Nossa, espetacular. E com o pai, né? Porque daí nunca mais você sai na rua, você sai prestando atenção. Gente, eu tô olhando as pessoas, eu tô enxergando ao meu redor. Espetáculo. Porque é importante. Vou deixar esse do A Melhor Mãe do Mundo, que eu acho excelente, da Nina Risi. E um muitíssimo divertido, que minha filha tá viciada nesse livro agora, que chama Fofa, e é um livro do Anderson Novello, que é um livro sobre uma cachorrinha, mas assim, é uma história que brinca muito, porque
Esse eu não posso contar o final. A minha filha, ela carrega esse livro pra ler pra todo mundo. Tá bom. Então, ela decorou a história. Ela ainda não lê, que ela tem 5 anos, mas ela Tá. decorou a história porque Tá. ela gosta da surpresa que acontece no final e ela quer ver a cara das pessoas quando elas descobrirem a surpresa do livro. É Entendi. um barato, assim. Tá. Ela anda com o livrinho embaixo do braço. Boa. Então, acho que esses 3 Boa. livros Legal. é muito bom. Eu acho que eu vou deixar pra adultos, assim, Tá. livros que eu acho que as pessoas deviam ler. Arte e Medo. Arte e Medo tá aqui já. Eu vou deixar aquele batidinho do Roube como um artista. Posso? Não, Porque pode, eu gosto deixa. dele, eu gosto do Sabe o que eu Cleon, falo? O clichê só é clichê porque funciona. porque funciona. Roube como um artista. Os outros livros dele também são bons Tem sobre trabalho, criatividade. tem um de trabalho também. Trabalhe como... mostre o seu trabalho. Mostra o seu trabalho. Esse Mostra o seu trabalho eu gostei bastante também. Pra gente que às vezes tenta produzir um conteúdo Sim. ali, né? É bem legal o Mostre o Muito seu bom. trabalho. Muito bom. E então eu vou deixar os livros dele. Ele tem até um box, assim. Tem, eu vi ontem que eu falei pra você. Também esse. Eu vi o box dele ontem. Então, esse, o Arte e Medo e o Vamos Comprar um Poeta. Vamos comprar no poeta. Porque eu acho que o Vamos Comprar um Poeta fala do poder da arte na vida das pessoas, assim. Tá. Porque a gente produz arte, a gente consome arte por um motivo, né? Assim, e aquilo salva. Então é um mundo Tá. distópico. Ele descreve ali um mundo distópico no qual você, pra ter um poeta, você tem que comprar um. E ele é uma coisa muito bom. acessória, assim, sabe? Tá. Um poeta. Então a menininha que pede pro pai dela, vamos comprar um poeta? A gente pode comprar um poeta? Então, assim, você vê um mundo sem poesia. Mas é a poesia mais abstrata, no sentido da arte, assim. Tá bom. Então vamos comprar um poeta, eu acho lindíssimo. Muito assim. bom. A segunda pessoa que fala desse livro já aqui no Você vai ter que podcast. ler, não vai ter jeito. Não dá pra fugir dessa. Muito bom. Adorei. Isso aí. Cara, eu não poderia fazer um podcast desse, porque eu ia ficar com minha lista da Amazon. Eu sofro bastante. Gente, aí... Eu sofro bastante. A parte boa é que eu hoje... Então, isso é louco, porque assim, eu tenho parceria com algumas editoras que me mandam livros. É verdade, eu já vi você. Tenho 3 que me mandam livros, mas assim, às vezes vem que não é minha parceira. Aí eu tenho que comprar, não tem jeito. E aí, né? Isso que é duro. Não, mas tá tudo bem, eu não vou reclamar não. É igual, não posso criticar. Não, tá certo. Criticar, ótimo. Gisele, o que é óbvio pra você e a galera não percebe? Que é óbvio. Fala assim, Adilson, isso aqui é tão óbvio pra mim, ninguém tá vendo isso aqui. Sobre leitura ou sobre mundo? Você que diz você quiser. Sobre... Pode ser sobre mundo. Pra mim, o que é muito óbvio e que as pessoas não percebem é esse lance de que a arte é necessária, a necessidade da arte. Assim, pra mim é muito óbvio. E as pessoas simplesmente não percebem. Então, elas não consomem a arte em qualquer... E eu tô falando de qualquer arte sem preconceito nenhum. Sim. Elas não consomem. A gente teve lá na faculdade, a gente fez um evento uma vez. A gente tem um clube do livro na faculdade. Que legal. Cada semestre a gente lê. Acho que você leu Machado de Assis. Recente, né? Eles têm a proposta do clube do livro, não é meu, né? Eu faço parte. Um clássico, um semestre, um contemporâneo no semestre seguinte. Muito bom. Daí a gente leu O Alienista, que foi um livro que eu reli e falei, nossa, como é incrível quando depois de alguns anos você relê um livro, porque esse livro não tinha me tocado em nada na época e dessa vez eu curti demais. É aquela frase famosa lá que a gente não entra no mesmo rio. Se lê um livro de novo, é outro livro. É outro livro. Então a gente leu O Alienista. Mas teve um semestre que a gente leu o Sérgio Vaz, que ele é um poeta da periferia de São Paulo. Ele tem um projeto muito bonito, que é o Coperifa, que ele criou um sarau num bar. Ele pegou um bar da favela ali, da perifa total, e criou um sarau. Cara, e ele movimenta muita gente. E ele tem um poder de formar leitores muito bons. Como é o nome dele? Sérgio Vaz. O Insta dele, que é muito legal, é Poeta SV. Tá. O Sérgio Vaz tem um trabalho lindo com leitura. E ele tem um poema muito bom que ele conta, assim, ele conta em forma de poesia, que ele foi numa escola e as crianças perguntaram pra ele, mas professor, por que eu tenho que ler? Aí ele falou assim, pra você chavecar bem as minas. Tá bom. E aí as meninas perguntaram, e eu, pra que eu ler? Porque eu vou ler, pra não aceitar qualquer chaveco. Então, assim, ele é sensacional. E ele fala dessa coisa, porque a arte é isso, assim, e quando a gente leu com esses alunos ali da FATEC, os alunos da faculdade, eles têm, assim, realidades bem diversas e tal. Eu falava que de manhã era engraçado, porque eu abri o Instagram e todos os alunos estavam postando nos stories trechos dos livros do Sérgio Vaz. Por que se identificaram? E a maioria dos alunos falaram, eu nunca tinha lido um livro que tinha tanto a ver comigo, assim, e mudou o meu dia. Ler poesia da periferia, ler uma poesia sobre o corre que a gente faz pra pegar o ônibus, sobre o... Então, assim, eu acho que ver a arte como representação do que você vive, ou como fuga do que você vive, ou como o que quer que seja, pra mim é muito óbvio e as pessoas não abraçam a ideia. Assim. Maravilhoso. Maravilhoso essa resposta.
Anotei, Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, você vai curtir. Eu vou tentar chamar ele pra vir aqui. Nossa, ele é ótimo. Vamos ver se dá. A gente trouxe ele na biblioteca nesse evento. Então veio que Jundiaí vem pra gravar. Dá pra convencer. Veio no Sesc esses dias. Dá pra convencer. Bom, vou tentar. Se você pudesse me emprestar um superpoder, qual que é o superpoder da Gisele? Superpoder que eu te emprestaria? Ler com barulho. Ler sem ter o silêncio. Eu não consigo, eu preciso. Eu te emprestar, porque eu acho que é uma coisa que a maternidade me deu, assim. Às vezes minha filha de 5 anos tá brincando de Lego e tá contando uma história. Ela criou uma cidade de Lego lá, que ela é viciada em Lego. Tá contando uma cidade e eu tô aqui lendo, assim, ó. Nossa senhora. Então esse superpoder eu te emprestaria, que acho que você ia usar bem, hein? Puxa, mas minha esposa às vezes tá falando com a minha cachorrinha, eu já perco a concentração. Não, eu consigo ler com... Eu consigo dar uma desligada, assim. Mas eu só consigo pós-maternidade. Tá bom, esse eu te preciso emprestaria. treinar, então. Te emprestaria. Boa, muito bom. Se você tivesse sentado aqui no Corte dos Livros podcast, quem que você gostaria de entrevistar desse universo da leitura? Olha que bacana. Eu acho Você virou host, vou deixar na sua mão aqui. Eu acho que eu entrevistaria... Talvez a Socorro Racioli. Ela tem vários livros, né? Que é a escritora do Oração para Desaparecer e Cabeça de Santa. Eu acho que eu entrevistaria a Socorro Racioli porque ela fez um curso com o Gabriel Garcia Marques. Só isso. Só por isso. E eu ia querer saber todos os bastidores ali daquele momento de interação deles, né? O Gabriel Garcia Marques, dos 100 Anos de Solidão. Sim. Tem a série também agora que é... Você assistiu? Não assisti inteira ainda. Tá. Assisti alguns episódios. Tá bom. É bem legal, mas é diferente. Sempre isso, diferente. Vamos lá, né? E tem que Sempre ser, porque o audiovisual é outra linguagem e tal, sim. né? A gente fala que é diferente não criticando, né? Sim, só comentando. É um estilo, uma experiência diferente. Mas acho que eu entrevistaria a Socorro. Eu já fiz um curso com ela, assim, mas não deu pra perguntar os bastidores Nossa, deve ser sensacional, né? Deve ter sido muito bom, então acho que eu entrevistaria a Socorro Cioli. Muito bom, muito bom. Gisele, passou voando aqui no nosso episódio. Super. Queria te agradecer de novo pela presença, por compartilhar a sua jornada, esse monte de leitura aqui. Faz o exercício. Vou fazer o exercício. Adoro deixar uma lição de casa. Vou fazer e vou te mandar lá no WhatsApp depois. Manda. Tá aqui o que eu anotei. Vê se dá pra sair alguma coisa daqui. Isso, manda. Vou fazer, mas obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por compartilhar. Vou deixar depois você me manda os links. Eu vou deixar todas as suas redes, os seus livros pro pessoal comprar. Mais uma vez, obrigado. Adorei. Muito. E deixa uma mensagem aqui final para a audiência que ficou com a gente até agora. Muito obrigada, Dilson, então, pelo convite, por esse papo que parece que foi 5 minutos. Você jura que passou mesmo? Passou 1h10, gente, eu acho. Impressionante. tá passando rápido igual quando a gente senta com o livro, né? Então, assim, eu acho que a audiência que assiste aqui já curtiu o livro, né? Então, uma dica que eu deixaria, ou uma mensagem que eu deixaria é para tentar... que é uma coisa que você falou, de sair das bolhas. Então, se já faz muito tempo que você tá lendo um tipo de livro, experimenta outro. Porque você vai se surpreender, assim, com possibilidades. E uma outra mensagem que eu sempre digo, que é algo que, não sei se você concorda, eu falo pras pessoas assim, olha, a partir de hoje eu te autorizo a abandonar livros. Porque às Concordo vezes... muito, te autorizo, muito. Você está autorizado. Porque às vezes a pessoa... Teve uma vez que um aluno falou assim pra mim, não, faz 2 meses que eu tô lendo um livro, mas é que tá muito chato, daí eu não consigo. Eu falei, por que você tá lendo? Você tá tudo bem se deixar o livro, assim. Concordo muito. Quando você dorme no meio de um filme que você não tava gostando, você não volta pra assistir o final. Então, assim, essa é outra mensagem. Tente outros livros e tá tudo bem abandonar livros pra seguir a leitura de outro. Porque às vezes você fica travado 3 meses num livro que não tá fluindo, assim, né? Não, eu concordo muito. E faço uma pergunta pra quem tá assistindo. Você entrou numa livraria já? Tem muito livro bom pra você ler, cara. Pelo amor de Deus. Se é ruim, larga. E às vezes não é que é ruim, às vezes não é o momento pra você. Não é pra você. Não é. Você pode até falar, mas eu queria tanto ter a experiência desse livro, deixa pra ler depois. Se você volta nele pra frente, sei lá. Mas abandona. Abandonem livros. Abandonem livros. Não é uma boa mensagem pra terminar. Não, abandone o livro, mas não a leitura. Isso, obrigada, Dilson. Agora tá melhor, Melhorou. Abandone o livro, mas não a leitura. Muito bom. Gisele, obrigado de novo. Muito obrigada, foi um prazer. Sensacional. Gente, vou deixar as redes aqui da Gisele, os links dos livros dela. Manda esse episódio pra frente com aquela pessoa que fala, eu quero ler, não sei como, tal, pra tentar plantar essa sementinha, formar mais leitores, tá bom? Obrigado pela audiência, todas as quartas, episódio às 19h, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.